Deus de amor, verdade, Deus todo-poderoso e de Deus. Nós te louvamos neste momento, nesta tarde, após o almoço maravilhoso, onde nós alimentamos o nosso corpo físico, após uma manhã de palavra, de adoração, de celebração, de comunhão. Vamos continuar aqui até a noite. Continue falando conosco através da palavra. Continue usando o pastor Ageu, para que tudo que ele possa ser dito aqui, possa dizer, seja valorizado por nome. Tudo isso vem contribuir para o nosso crescimento espiritual. Continue todos nós estaremos ouvindo a tua palavra, que essa palavra possa deixar com a gente, que a gente possa colocar em prática tudo isso que vai ser ensinado nesta noite. Posso voltar ao Senhor. Em nome de Jesus, nós agradecemos. Vamos ouvir por favor, sempre o pastor Ageu com a palavra.
você vê que o prazo, o nosso horário já está bem estendido, do horário planejado. Então, eu quero convidar com os irmãos filhos em pé. É rapidinho, meus irmãos, eu prometo, porque o pastor falou que é 2 horas de palestra, então eu acredito que os estão firmes. Esse louvor, irmãos, estamos em pé, estamos de pé, vai falar um pouco da perseguição que teve no passado, com os primeiros cristãos, na época de Jesus, tantas outras perseguições, como foi dito aqui pelo nosso pastor, da escola bíblica, perseguição que ainda existe em alguns países. Nós não sofremos essa perseguição de morte e tirar a nossa vida. Mas às vezes a gente tem uma perseguição que é o desânimo, a preguiça, a falta de fé, que é uma perseguição que afeta a cada um de nós individualmente. Nós temos que vencer ela. E só se vence de um jeito, buscando força em Deus. Não há outra maneira de vencer essa perseguição, vencer esse desânimo. Então vamos, com alegria, louvar o Senhor com este louvor, como soldados fiéis a Deus, como aqueles 300 corajosos, fortes, destemidos, que estão ali para enfrentar uma multidão de exército. 300 com um Deus poderoso venceu aquela guerra. E hoje eu e você temos a missão de vencer a nossa guerra diária. Vamos com fé adorar a Deus com este louvor em nome de Jesus. Estamos
meus irmãos e irmãs. Amém. É a grande prova agora, hein? Será que vocês conseguirão permanecer acordados? Então vamos fazer o seguinte: o irmão que dormir do seu lado, você aponta aqui e ainda vamos pedir para fazer uma oração. Tá bom? Vamos combinar assim? Você vai ficar de olho. Mas se alguém dormir, aí você faz assim. Aí eu vou entender que eu tenho que olhar e ver que a pessoa está dormindo. Aí você vai chamar a pessoa do seu lado e aí vai ficar alguém com o microfone e ela vai fazer a oração. E a oração é a oração de despertar. Tá bom? Aí se a pessoa disser assim, mas eu não quero fazer a oração, porque ela está dormindo, ela está com a pressão baixa, está difícil, né? Aí você vai pôr a mão e orar por ela. Tá bom? Vamos combinar assim, hein? Se alguém dormir, aí a gente vai pedir para ela fazer a oração para despertar. Aí se ela de repente ficar constrangida e falar assim, eu não quero fazer a oração, aí não tem problema nenhum, você ora por ela. Tá bom? Então vamos combinar assim, não vai demorar, é uma palavra importante essa tarde, mas eu gostaria de fazer um pedido a vocês, antes de nós iniciarmos, porque eu quero cumprir o horário, a gente poder ter tranquilidade para ir, né? Tomar o banho, colocar aquela roupa que está programada aí para o culto de hoje à noite, porque hoje à noite também nós temos uma palavra de Deus importante para a nossa vida, que é sobre o avivamento, e à tarde não poderemos deixar de falar de missão, né? Hoje a gente está falando, pela manhã nós falamos sobre a união da igreja, com o propósito da missão. Agora à tarde vamos falar sobre o projeto que está acontecendo no Brasil, que vocês já ouviram falar pela Junta de Missões. E à noite vamos falar sobre o avivamento, tá bom? E amanhã, se Deus permitir, nós vamos continuar falando sobre a missão de Deus, um texto muito legal da Bíblia, que a gente vai pregar amanhã na primeira igreja. Amanhã na primeira igreja, tá? Amanhã à noite. Aí a gente segue após o culto para Cuiabá e na segunda de manhã a gente retorna para casa, se Deus quiser, tá bom? Mas eu espero voltar em uma outra oportunidade para a gente passar aqui 2 dias falando só de missão, tá bom? Desse projeto, da implantação, ou seja, trabalho com um pequeno grupo, então vai ser muito tranquilo para Rondonópolis caminhar dentro dessa visão que está acontecendo no Brasil, beleza? Então nós vamos fazer isso, vamos fazer uma oração agora, para que Deus nos ajude, nos fortaleça, porque nós somos humanos. Eu vi que tinha uma carne gorda aí, eu fui mais no peixe gostoso que tinha aí também, hein? Minha esposa aí, fica de olho nela aí, mano. Fica de olho nela, ela pegou firme ali. Fica de olho nela, se ela virar assim, você já foi, mano. Então, vamos orar a Deus, pedir misericórdia. Deus tem misericórdia de nós. Nós somos humanos, é um calor intenso e a gente comeu muita coisa, coisas doces, e muitas vezes a gente vai querer dormir, Senhor, nessa palavra. Mas o Senhor quer nos ensinar alguma coisa, nos faz compreender, a gente então fazer, meu Deus, a prática na tua igreja, da missão, e que o teu Espírito esteja nos orientando no nome de Jesus. Amém. Amém? Entenderam? Maravilha. Eu queria fazer um pedido aos irmãos. Se não for pedir, é só uma questão, é um pedido, você pode aceitar ou não, e eu não vou ficar constrangido, porque assim, se pudesse entrar aqui, todo mundo, ficava melhor, para não ficar muito disperso, né? Todos os irmãos assim que estão mais distantes, se pudessem vir aqui, ó, para esses lugares, perto do pastor de vocês aqui, ó, e dos demais irmãos que estão aqui à frente, eu agradeço já de coração a gentileza de vocês. Fica melhor para a gente bater um papo, para a gente conversar aqui rapidamente, cumprir o horário. Minha esposa falou que vai ficar de olho aí, né? Agora faltar 10 minutos, ela vai me informar, que é para a gente cantar um pouco, orar, ir para casa para voltar depois. Maravilha? Como é que é o nome da irmã lá de óculos, filha do presbítero Alcemiro? Como é o nome dela? Isabela?
Isabela, certinho aí? Vamos lá então. Olha só, irmãos. O que vocês estão lendo aí? O que está escrito aí? Bases missionárias. Vocês, não sei se alguém já ouviu, sobre esse nome, Bases Missionárias, mas aquele que ainda não ouviu, vai ouvir falar demais, porque nós vamos trabalhar durante esse período, pela Junta de Missões do Brasil, nós vamos conversar muito sobre esse tema em todas as convenções do Brasil. Aí eu quero mostrar para vocês, nós trabalhamos com as bases missionárias há 21 anos na Convenção Baixo Amazonas, do qual eu fui secretário, fui diretor financeiro, fui subintendente, fui reeleito superintendente dessa convenção. Renunciei em julho para poder ir para São Paulo para trabalhar esse projeto no Brasil, e trabalhando no Brasil, alguns países como Angola, Madrid, Portugal, Bolívia, Paraguai, Argentina e Peru, a gente já está agendado para ir. Já fui em novembro, eu fui no Paraguai, Argentina e Bolívia. E a Argentina já está bem adiantada nesse projeto. A gente está iniciando com o pastor Diego na Bolívia, e o Paraguai ficando a gente lá com o pastor Marinho, para a gente iniciar o projeto no Paraguai. Assim como em abril a gente está em Angola, Madrid e Portugal. Eles, orando a Deus, pastores entenderam, conversar com a gente, que realmente é o que está acontecendo no mundo. A igreja está muito forte nos Estados Unidos, assim, aquele início. Deus está fazendo uma grande obra nos Estados Unidos, através da promessa, ali começando. E o pastor Júlio Mendes, que é o nosso secretário, ele não entendia muito bem o projeto. E ele falou mesmo: eu não sei como isso pode dar certo numa grande cidade. E a gente explicava para ele, ele não entendia, porque ele pensava que dava certo lá no Pará, lá em Santarém, lá em Juruti, em Óbidos, mas não para o Sudeste, não para o Centro-Oeste, não para o Sul. Ele entendia: não, o negócio de vocês lá. Assim como ele, muitos pensavam assim. Só que ele foi nos Estados Unidos. Inclusive ele está indo agora novamente. Ele, lá nos Estados Unidos, ele saiu procurando assim, quais são as igrejas que estão crescendo aqui nos Estados Unidos. Aí ele encontrou lá os pastores, conversando com eles, das outras denominações religiosas, e perguntou: o que vocês estão fazendo para a igreja crescer nos Estados Unidos? Igrejas que começaram há 2, 3 anos e estão crescendo muito. Eles falaram: a gente trabalha com um pequeno grupo. Aí ele levou o susto, né? E como que é esse pequeno grupo de vocês? Aí eles falaram: a gente tem um líder, tem um auxiliar, tem uma casa que a gente se reúne uma vez por semana, e a gente vai convidando os amigos, os parentes estão lá, os vizinhos, aqueles conhecidos, né? E a gente vai levando, a igreja vai crescendo, vai crescendo. Aí o Júnior Mendes, pastor Júnior Mendes, secretário-geral, disse: rapaz, é a base. É a base que o pastor Ageu fala que está acontecendo aqui nos Estados Unidos. E eu não abri meus olhos para ver isso. Ao chegar nos Estados Unidos, ele nos chamou e disse: cara, agora eu sei que é base, como você fala, mas foi preciso ir nos Estados Unidos acreditar no que você está falando aqui, para você ver como é que está o Estados Unidos. Talvez, se ele não tivesse visto os Estados Unidos, até agora ele não nos daria a oportunidade de trabalhar nas igrejas dele. Você está entendendo? Então, muitos de nós não precisamos ir para os Estados Unidos, não precisamos ir para outros países, para alguém que não seja da igreja nos falar, para a gente compreender. Deus tem feito uma grande obra na igreja aqui, amém? E o pastor Júlio Mendes agora é um grande parceiro do projeto das bases missionárias, amém? O pastor Eleildo, nosso vice-presidente, ele vai ser líder de uma base em Campinas, amém? Ele disse: eu quero aprender na prática. E ele é inteligente. Eu passei o conteúdo, ele está escrevendo um livro, vai ser lançado agora. O livro das bases, mais o passo a passo da implantação vai lançar agora em fevereiro pela editora Promessa. E eu passei todo o conteúdo para ele está organizando, e ao ler ele falou:
Isso aqui é fantástico. Eu vou ser líder de base, vou fazer uma base na minha casa. Eu vou ser o líder, vice-presidente da igreja. E o presidente da igreja, o nosso pastor Wilson, foi me buscar lá no Pará, por acreditar que dá certo no Brasil. O pastor Alessio iniciou lá no Rio Grande do Sul. Dia 8 eu estou indo para lá, se Deus permitir. Ele já está com 30 lá. E já batizou gente. O pastor Steve Ramos, que foi presidente da nossa igreja, ele começou um trabalho com as igrejas da Argentina, chamada Missões, aonde as igrejas estavam fechando. E o pastor Steve Ramos chegou lá como missionário visionário, implantou lá, ele chama de células. É o mesmo, só muda a nomenclatura. E já batizou 30 e pouco, a igreja está animada, estão construindo. Ele mandou uma foto que estava em Poçadas, já tem um pequeno grupo grande em Poçadas, uma cidade grande, como se fosse a capital do distrito de Missões, na Argentina. Então nós vimos assim, Deus abençoando esse trabalho. Eu soube que aqui em Rondonópolis já trabalha há muitos anos com um pequeno grupo. Acho que o pastor Silvio me falou isso, Silvio César. Acredito que numa igreja dele tem 8 ou 10 pequenos grupos, coisas assim. E tem muito tempo, ele falou. Aí ele falou, tem muito tempo. Aí eu não sei, a gente não chegou a conversar sobre resultado. Porque o pequeno grupo nos moldes da base, ele multiplica. Então se são 10, vai para 12, vai para 14, vai para 15, vai para 20, vai para 30, vai para 40. A igreja tem 100 pessoas, vai para 50, vai fazer, e vai crescendo. Lá no Baixo Amazonas nós temos hoje com multiplicação acho que 300 e pouco. Eles batizaram 357 esse ano. 357 pessoas foram batizadas no Baixo Amazonas esse ano. Amém? 357. De 8, 10 anos para cá, dobrou o número de adventistas da promessa da convenção. Nós éramos 2.000 e pouco, agora acredito que chegou em 5.000 esse ano. Financeiramente era a menor convenção do Brasil. A menor convenção do Brasil, porque não tem indústria para lá. Não é que nem Rondonópolis que a gente vê um desenvolvimento grande. Lá não, depende muito dos governos, municipal, estadual, de bolsas, e tem poucos centros industriais. No entanto, hoje o Baixo Amazonas está entre as 10 maiores convenções do Brasil financeiramente. Eu fui diretor financeiro, e quando chegava no final do mês, 10 anos atrás, a gente olhava na conta, tinha 20 mil para pagar e tinha 15 mil na conta no final do mês. A gente fazia, orava a Deus, Senhor, tem misericórdia, o pastor não pode ficar sem receber o salário. E aí? Aí o Senhor ia abençoando, nunca faltou, mas era naquele limite. Depois que a gente conseguiu dobrar o número, aí graças a Deus hoje a convenção cresceu, a convenção tem ajudado, a convenção me ajudou aí na África, na época que eu era superintendente, ajudamos a África num telhado de igreja, abrir poço. Então assim, e ajuda lá a missão, toda investindo na missão, e está crescendo cada dia mais. A base missionária, ela não nos desmotiva nem desanima, porque nós estamos com 21 anos e agora está bom. Amém? Então, você já pensou em trabalhar num pequeno grupo, no pensamento de um pequeno grupo? 20 anos e agora está animado? Mas por quê? Porque está multiplicando. Está multiplicando. Então, quando está multiplicando, está chegando gente nova, Deus vai abençoar. É sobre isso que eu quero conversar. Não dá para a gente conversar detalhadamente, mas Deus nos dará oportunidades para falar com a liderança, né? Os pastores, o pastor Francisco é um grande apoiador das bases. Desde o início ele trouxe o pastor Josa, muito tempo atrás, fez uma reunião de pastores em Cuiabá, me levou lá para conversar com os pastores depois. Então a gente faz tudo assim, é devagar, né? Não é chegar aqui, fazer uma palestra, está tudo certo e vamos para cima e tal, não. A gente precisa conversar, a gente precisa iniciar, a gente precisa supervisionar, e assim Deus vai abençoando. Amém? Então a base tem uma diferença com o pequeno grupo, mas
de trabalho mesmo, mais de trabalho mesmo. E nós vamos ver isso agora, tá bom? Então, tem alguém dormindo aí, não? Tem um dormido, irmão? Se tiver, não presta. Mais hora com força mesmo, cheio do poder. Então vamos lá. Vamos lá. Você já viu aqui a minha família, né? Graças a Deus. Pode passar. Onde as bases ou PGs estão? Nós começamos esse trabalho. Eu era superintendente da Convenção Baixo Amazonas. Eu cuidava de 71 igrejas na convenção. E eu tinha 2 igrejas locais que eu pastoreava. E andava por esse Brasil, a convite dos pastores, para falar sobre o que estava acontecendo lá no Baixo Amazonas, sobre o projeto das bases e tudo mais. Quando a gente veio para São Paulo agora para trabalhar nas juntas de missões, que a gente começou a falar com o pessoal sobre a questão das bases, aí, irmãos, nós já temos 17 convenções que abraçaram a causa. Amém? Então o negócio é de Deus. Porque era o grande medo nosso, assim, naquele receio humano. O pastor disse, cara, você vai para São Paulo, vai para fazer o trabalho. Só que é o Espírito Santo que vai na frente. Porque se de repente os diretores das convenções fecharem as portas, não, a gente já trabalha aqui, a gente não quer saber de base. Mas quando nós começamos a falar, a gente viu que há dentro da promessa, entre os pastores, os diretores das convenções, um grande anseio para o crescimento da igreja. E tem tentado de tudo. Todo pastor da igreja, ele quer ver o crescimento da igreja, amém? E ele trabalha, ele desgasta os dias dele para aquela igreja crescer, mas não cresce. Por quê que não cresce? Por que a minha igreja não cresce? A gente fica pensando. E uma das respostas é que muitas vezes os irmãos têm terceirizado a missão. Uma igreja com 100 pessoas, 6 pessoas trabalham. É a diaconisa que faz a comida, que faz o bolo, é o diácono, é o presbítero. De 90 irmãos, 10 trabalham e 90 são servidos. 90 irmãos são espectadores e por isso a igreja não cresce. Aí muitas vezes diz assim, mas é o pastor que tem que fazer isso, porque o pastor já ganha um salário para isso. Então ele tem que visitar, ele tem que orar pelo enfermo, ele tem que fazer casamento, ele tem que ministrar batismo, santa ceia, cuidar da igreja, resolver os problemas dos casais, e ele tem que ir em toda a cidade pregar o evangelho, porque eu estou pagando o salário dele. Muita gente pensa assim, mas o reino de Deus não é assim. O pastor é o grande supervisor da igreja. Ele está para orientar o povo. Ele orienta o povo, ele ensina o povo, ele alimenta o povo, ele motiva o povo para fazer e cumprir a missão. Entendeu? E ele faz também, como exemplo corretor. Mas ele não pode ele fazer tudo sozinho. Não tem como fazer tudo sozinho. Não foi isso que Jesus fez? Ele dava orientação para os seus discípulos, ele formou aqueles homens, e depois que ele subiu, a igreja continuou. Mas se ele fizesse tudo e não formasse discípulos, ele subiria ao céu e acabaria a igreja. Mas a igreja está caminhando, amém? Por quê? Porque Jesus ensinou assim. Só que a mentalidade hoje de muitos irmãos é de que o pastor é apenas um empregado da igreja e ele tem que fazer tudo. Está errado esse pensamento. Não é esse o pensamento da igreja, não é esse o pensamento do reino de Deus, não é esse o pensamento do reino de Jesus. Por quê? Porque se nós pastores quiséssemos ser empregados, nós estaríamos nas nossas profissões. Por exemplo, quando eu fui chamado para a missão, eu fui ganhar o dízimo que eu dava na igreja por mês. Então eu não fui ser pastor por causa de dinheiro, de ser empregado para me ganhar o meu pão. Eu fui porque foi um chamado de Deus na minha vida, ardeu meu coração, eu abandonei minha profissão,
Minha esposa saiu do emprego dela e nós fomos para a Transamazônica para sobreviver com o dízimo que nós dávamos, 10% do que nós dávamos na igreja. Nós fomos cuidar dos 2 filhos nossos e da nossa vida. E Deus nunca deixou faltar nada, para a glória de Deus. Então nós, pastores, nós estamos trabalhando por causa do dinheiro da igreja. Embora hoje o nosso salário é um bom salário, dá para sobreviver. Hoje, com o pastor, dá para a gente sobreviver, cuidar dos nossos filhos, da esposa ali, com as coisas estão muito caras, regrando ali mesmo, como todos vocês. Como todos vocês. Entendeu? Então nós estamos para cuidar de vocês, cuidar do rebanho, ensinar o povo, orientar o povo, alimentar o povo de Deus com a palavra. Mas nós não podemos fazer a obra sozinhos. Embora nós sejamos muito gratos pelas bênçãos que Deus deu a vocês, pela fidelidade de vocês dão seus dízimos, suas ofertas, que faz mais a gente estar vestido aqui, a gente viajar, a gente comer, tudo isso é vocês que nos sustentam, para a glória de Deus. Então nós somos abençoados com vocês, e nós também precisamos ser bênção na vida de vocês, em dar um alimento espiritual para vocês e cuidar de vocês, porque nós vamos prestar conta da alma de vocês diante de Deus. Vocês estão entendendo? Então nós precisamos, irmãos, fazer a missão juntos. A missão é intransferível, amém? O pastor Zé tem que fazer a missão, mas você tem que fazer a missão. Você não pode dizer, não, a missão que eu tenho que fazer é ele que vai fazer. Não, sabe por quê? Porque tem pessoas que o pastor Francisco conhece que você não vai conhecer nunca. E há pessoas que você conhece do teu círculo de amizade, do teu trabalho, da tua faculdade, que ele não vai conhecer. Então ele não pode fazer a missão lá, porque ele não conhece, ele não sabe. Mas Deus te colocou ali naquele ciclo para você fazer a missão com aquelas pessoas. Amém? Então a missão ela é intransferível. É você, na tua faculdade, na tua escola, no teu trabalho, na tua empresa, no dia a dia, na rua, no comércio, aonde for, você precisa cumprir a missão. Amém? Deu para entender aí? Então é você que tem que fazer a missão, irmão. Aí a gente tem que fazer aquela grande pergunta. Chega no final do ano, a gente olha para a conta bancária, como é que vai ser final de ano, né? A gente vai viajar, a gente vai se divertir, a gente vai num restaurante, a gente vai fazer uma confraternização, a gente vai comprar uma roupa nova, a gente vai comprar um carro novo, enfim, nossos projetos. Mas a gente não pode também deixar de perguntar assim: quantas almas eu ganhei para Jesus? Aí eu pergunto para você aqui, em 2024, quantas almas você ganhou? Nos últimos 5 anos, quantos estudos bíblicos você fez? Quantas famílias você cuidou? Eu falei para vocês, a gente não pode dar testemunho de nós mesmos, mas é para a glória de Deus. Para vocês verem como é a nossa cabeça, que muitas vezes nós pastores também pode acontecer com a gente. A gente cuida administrativamente de tudo, mas a gente não ganha alma. Isso me incomodava, porque eu ia viajar no Brasil, chegava na convenção, tinha 71 igrejas para cuidar, 28 pastores, entre integrais voluntários, mais 2 igrejas locais, mais a minha família. E eu, no ano de 2024, chegou no mês de março, passaram-se janeiro, fevereiro, março, eu não estava fazendo um curso bíblico. Mas eu estava dizendo, Senhor, eu não posso fazer mais, eu estou fazendo a missão no Brasil, estou palestrando, estou pregando, muita gente aceita aonde a gente prega, então já ganhei muitas almas, porque eu preguei num lugar, só num dia aceitaram 20 pessoas. Então, Senhor, minha cota desse ano está legal, mas não é disso que eu estou falando.
ir lá, conversar, conhecer, falar de Jesus a uma pessoa. E chegou no mês de março, eu falei, meu Deus, eu estou sem tempo, mas eu estou envolvido com uma missão, mas eu preciso cuidar de alguém. Além da minha igreja, dos meus irmãos, dos problemas. Aí eu lembrei que tinha uma cunhada minha que não era crente, e que Deus levou do estado para lá, com o meu cunhado que estava afastado há muitos anos. Aí eu disse, já sei, mesmo nessa correria eu vou fazer um estudo bíblico com a minha cunhada. Aí eu ofereci para ela, se você deve fazer um curso bíblico, Tesouros da Verdade e tal. Aí ela disse, não, aceito. Eu comecei a fazer um curso bíblico, aí vezes não estava presencialmente, eu mandava pelo celular, fazia lições, a gente conversava. Quando chegou no batismo, ela batizou. Olha só que legal. Ela batizou. Aí o pastor Adilson foi lá, eles estavam 14 anos juntos, casados, né? Mas não tinham filhos. Aí eu quero dar esse testemunho. Nosso presidente já é a segunda que ele ora e tem filho. Aí, nós queremos filho, mas 14 anos não veio, tal. Aí o presidente, você tem fé? Tem. Então nós vamos orar para você engravidar. E nós oramos lá numa chácara que a gente estava almoçando. E, irmãos, no outro mês a mulher não está grávida. Essa cunhada que eu estava estudando com ela, engravidou. Nasceu a minha sobrinha, a Melinda. Aí ela foi batizada, minha cunhada. Aí eu apresentei a criança, batizei a mãe. E no dia da apresentação da Melinda, o meu cunhado que estava afastado muitos anos da igreja, volta para Jesus. Amém? Aí foi uma reflexão que eu fiz. Se eu não tivesse tido a atitude de pensar que eu não estava cuidando de alguém pessoalmente, ministrando o estudo bíblico, se eu não tivesse feito isso com minha cunhada, talvez eu ainda estivesse lá fora da igreja. E hoje estou lá ajudando os pastores. Amém? É disso que eu estou falando, da pessoalidade. Você tem que cuidar de alguém. Você tem que cuidar de alguém. Nós fomos lá na pizzaria, o irmão nos abençoou aí para comer uma pizza pantaneira, que eu gosto dessa pizza aí, em todo lugar que eu vou, todo mundo fica morrendo de vontade de vir em Mato Grosso comer essa pizza. Eu faço a propaganda dessa pizza pantaneira, né? E eu falei com o pastor Silvio, e ele disse, rapaz, nós vamos lá comer essa pizza. Aí nós vamos lá comer essa pizza pantaneira. Tinha pouca banana, eu te confesso, mas estava boa. E eu estava com uma camisa assim, que nós usamos no batismo em Cosmópolis. Quem crê que é batizado será salvo. Aí o garçom viu na camisa, chegou lá e, Pai do Senhor, eu preciso ir da igreja. Pai do Senhor me abraçou e tal, atendeu a gente muito bem. Aí no final, perguntei o nome dele, peguei o telefone dele e o pastor convidou ele para frequentar a igreja. Inclusive, passar o telefone dele para o pastor. É o garçom de uma pizzaria daqui da cidade. Entendeu? Aí a gente foi pagar o bebedouro. Chega lá, o pastor lança o convite para o Júnior, o cara que vendeu o bebedouro para ele. Falou para ele passar um momento difícil que vai vir hoje à noite. Amém? Então imagina se cada um de nós fizermos isso. Imagina se cada um de nós nos fizermos isso. A igreja rapidamente vai para 100, para 200, para 300, para 400, para 500. Daqui a pouco está uma mega igreja nas cidades. Mas o problema é que a gente, uma pessoa diz assim, pastor, eu não tenho coragem de atravessar a rua da minha casa e eu estou 3 meses tentando na casa da minha vizinha, eles estão precisando de oração, mas eu chego no meu portão, não me dá coragem. Aí ela falou, por quê? Ore por mim, pastor. Ela falou assim, senhor, eu vou orar para você, mas não vou te dizer por que você não quer ir lá. Orei por ela depois da nossa lista. Você não quer ir lá por quê? Porque se você atravessar a rua, você vai orar por essa família. Pelo que eu vi, uma família meio desestruturada. Então esse pessoal vai bater aqui na tua casa 3 horas da madrugada, um problema, sei lá orar. É o filho que saiu, não sei o quê. Aí alguém adoeceu, eles não tem carro, não vem aqui para você levar no hospital. Então é isso que você não quer, irmão. Você não quer cuidar das pessoas, você não quer ter trabalho com ninguém. É só isso, você não quer cuidar das pessoas. Uma diaconisa da igreja, 40 anos de diaconisa. Ela ficou meio enfesada comigo. Depois
disse, pastor, guarda o que o senhor falou, o senhor tem razão. É verdade mesmo. Fiquei pensando, não gostei do que o senhor falou, mas é a verdade. É a verdade. Eu pensei nisso mesmo, porque se eu for me envolver com esse povo, eu vou ter que cuidar deles. E eu disse, mas só que eles vão morrer sem Deus, sem salvação. E Jesus vai cobrar da senhora. Deixei ela lá numa situação difícil. E ela disse que iria lá com o esposo para cuidar dessas pessoas. Muitas vezes é isso que acontece com a gente. Uma pessoa de 20 anos na igreja falou para mim, não consigo falar de Jesus. Eu não consigo abordar alguém para falar de Jesus. Como é que eu faço, pastor? Eu disse, você tem dificuldade? Tem. Ora. É só orar. Diz, Senhor, eu tenho dificuldade, mas eu quero fazer. Me dá uma oportunidade. O Senhor vai te dar uma oportunidade para você cuidar de alguém. Então, meus irmãos, é intransferível. E você vai ver, eu quero desafiar aqui. Faz essa experiência. Nós estamos no mês de janeiro ainda. Faz essa experiência de cuidar de alguém esse ano. Você vai ver que não existe nada que nos anima mais como ser humano. Você conhecer uma pessoa, você apresentar Jesus para essa pessoa, você ministrar o estudo bíblico para essa pessoa com a sua família aceitar Jesus, essa pessoa com a sua família serem batizadas, e essa pessoa você ficar discipulando ela na vida. Irmão, não sei se tem algo tão gostoso como isso. Batismo do Espírito Santo é muito bom. Quando a gente é batizado no Espírito Santo, quem é batizado no Espírito Santo? É muito gostoso, né? Quando é uma experiência surreal, um negócio. Eu, no dia que fui batizado no Espírito Santo, meu pai, foi uma semana assim, nos raros. Por isso que eu imagino que Moisés colocava, fechava o rosto dele, né? Porque é bom demais, né? A gente queria sempre estar com a presença do Espírito Santo todo momento. O rosto de Moisés brilhava e o povo respeitava ele, porque é Deus está nele. Aí quando ele queria falar com o povo, ele colocava o capuz. Aí ele dizia, o rosto dele está brilhando, aí obedeceu ele. Mas não é para fazer isso, né? Mas é gostoso demais a gente ser batizado no Espírito Santo. Agora imagina você ganhar uma alma para Jesus. Então, irmão, é intransferível. Isso que eu estou dizendo para vocês. Tá? Tem uns aí que já estão na unção de despertar. Então, olha só. Essas bases que eu estou falando para vocês, elas vão estar em 17 convenções. Nós somos 26 convenções, vão estar em 17. As outras, elas vão ser convencidas com o resultado desse. E foi assim que aconteceu com a gente. Então, o resultado traz o convencimento. Porque nós podemos ter as nossas diferenças, mas todos nós queremos o bem da igreja. Não é verdade? Todos nós amamos a igreja e todos nós queremos ver a igreja crescer. Amém? A gente pode divergir num monte de coisa, mas no amor, no desejo da igreja crescer, todos nós somos unânimes. Todos nós queremos o adventismo da promessa. Vocês são assim aqui também? Querem o crescimento da igreja? Mas nós precisamos trabalhar para isso. Vamos lá. Então, o projeto das bases é o mesmo do pequeno grupo, mas tem um diferencial aí, ó. Liderança dentro da igreja. Nós temos um problema. Muitas igrejas multiplicam o número de crentes, mas não multiplicam a liderança. Eu conheço uma igreja de 250 crentes. 250 crentes. Mas o pastor toda semana tem que lavar a igreja com a esposa dele. Eu disse, meu irmão, esse pastor ninguém quer se envolver, pastor. Mas eu fui na tua igreja. Eu falei para ele, é uma igreja, meu amigo, na hora da adoração, se parece que você está voando assim, de tanto poder. Mas ninguém quer se envolver. Que negócio é esse? Tem alguma coisa errada. Porque todo mundo chora, fala de língua estranha, é aquele culto maravilhoso, abençoado, mas ninguém quer servir. E o que Jesus Cristo veio a esse mundo para quê? Jesus veio para ser servido ou para servir? Hã? Jesus Cristo é quem? O nosso mestre. Ele nos deu
exemplo. Então, se o mestre serviu, como que os discípulos não querem servir? É um problema da nossa geração. A gente quer ser servido, mas não quer servir, principalmente na igreja. Aí fica ali meia dúzia de crentes muito cansado. Muito cansado. É arriscado se não perder a salvação. Sabia? É arriscado essa meia dúzia perder a salvação. Porque eles ficam irritados. Terminam uma programação, estão cansados, irritados. Ele nos fala muitas vezes, mas esse povo, rapaz, é tudo nós. Oh, meu Deus! E começa a reclamar com Deus e com o pastor. Então são 250, meia dúzia certa. Está errado. Está errado. A gente precisa servir o outro, servir a obra de Cristo. Aí sim, isso é igreja. Isso é igreja. Porque fora disso é um clube. Uma igreja que não serve é um clube. Agora eu te pergunto, aqui em Rondonópolis não tem clube melhores do que a igreja? Nesse sentido da diversão, do entretenimento, de shows? Tem. Os caras fazem médico de palco, de som, de coisa, de vestimento, para chamar a atenção do povo para entreter. Mas a igreja não é um lugar de entretenimento. A igreja é um lugar de adoração. Amém? A igreja é um lugar de adoração. A igreja é um lugar de serviço. É um lugar de servir a Deus e as pessoas. Por isso que a base, ela tem esse viés de multiplicação de discípulos e liderança, porque está todo mundo organizado servindo. Por exemplo, uma igreja com 10 bases, 10 pequenos grupos, no mínimo tem 30 líderes. Amém? Então, 30 servindo, 70 já está no patamar bom para a nossa realidade. Só que a ideia é que todo mundo esteja envolvido. Mas de 10 bases, o pastor está diretamente ligado a 30 líderes, porque são 3 em cada base: o líder, auxiliar e o anfitrião. Então aí fica mais leve para levar o carro, para movimentar a roda. Vamos em frente. A visão: pequenas igrejas nas casas. Pastor Lima começou com esse trabalho em Portugal. A igreja não crescia. A igreja em Portugal dependia do Brasil financeiramente. Mas já pensou? A gente tem que mandar real para cuidar de uma igreja que só vive de euro. Imagina, José Francisco, você sabe disso. Muitos anos na Junta Geral. Meu Deus, como que a gente vai sustentar uma igreja com dólar, que trabalha com dólar, com real? Mas aí ele começou com as bases, com as pequenas igrejas, nas famílias, e hoje está independente financeiramente. Amém? E está crescendo e abriu a igreja do povo. Já são 2 igrejas lá de Portugal. Isso é uma grande vitória para a glória de Deus. Mas por quê? Porque trabalhou no pequeno grupo, porque trabalhou na base, porque trabalhou na igreja da casa. Então ela consolida, ela impacta a sociedade ao seu redor. E a igreja está sendo, na Europa, a igreja está crescendo nesse formato. Né? Então nós não podemos fugir disso aí. Devemos acompanhar também. Vamos em frente. A visão é construída sobre a palavra de Deus. Sabe o que aconteceu numa igreja? Eles pegaram o formato de um pequeno grupo de uma igreja de Belo Horizonte, uma igreja grande. E a igreja, mediante a promessa, copiou o projeto e fez na igreja, numa convenção. Sabe o que aconteceu? Os irmãos trabalharam com esse projeto da outra igreja, a igreja cresceu e daqui um pouco todo mundo foi para essa igreja grande. Aí o pastor disse: ô pastor, por quê? Porque você não discipulou, porque você não falou do Marcos do Contínuo Caminho, porque você não falou do Tesouro da Verdade, porque você não falou do Doutrinal, porque você não discipulou sobre o sábado, nem sobre a vestimenta. Você é como um pequeno grupo, você é algo independente da igreja. Não, ele é da igreja, bem.
Por isso que Jesus fala lá, e os discípulos falam assim, ó, na casa e nos templos. Aonde é? Diga assim, na casa e no templo. Irmão, lá de trás, diga assim, ó, na casa e no templo. Então é na casa e no templo, no templo e na casa. Não é só na casa, e não é só no templo, é no templo e nas casas. Foi isso que a igreja primitiva fez, o apóstolo Paulo fez, foi isso que os irmãos fizeram. Vamos seguir. A base é isso aqui, ó. Para a gente ir finalizando, ó. Irmãos, presta atenção aqui. A missão é um slide. Nessa parte aqui, ó. Nessa parte do círculo aqui, ó, é o pequeno grupo. Os que trabalham no pequeno grupo, acontece isso no pequeno grupo. Mas qual que é a diferença para a base? É que na base o foco é a missão, não é só a comunhão. Por exemplo, lá em São Paulo, um pequeno grupo, o que é? A gente reúne os irmãos, vai para uma pizzaria, come uma pizza, faz uma oração, vai para o papo. Noutra vez se encontra, vai no futebol, vai lá no, como é aquele lá do shopping lá no boliche, né? Aí reúne os irmãos ali na praça do shopping, faz uma oração, canta um louvor, vai para o boliche e tal. Isso é pequeno grupo. Vai para uma praia. Vai crescer a igreja assim? Não vai. Por quê? Porque é só crente. E a ideia da base é você trabalhar do outro lado alto, nos bairros. É você trazer os seus amigos, parentes e vizinhos para a reunião do pequeno grupo, lá na casa do anfitrião. É você fazer culto familiar. É você fazer intensivo bíblico, curso bíblico, duplas evangelizadoras, visita interessada, visita enfermo, tudo isso é uma programação que o cliente vai fazer com esse mês. Por exemplo, esse mês, o nosso pequeno grupo, a nossa base, ela vai oferecer curso bíblico para os amigos, para os parentes, para os vizinhos da base. E vai e começa a estudar com 12, 3, 4, essas pessoas começam a frequentar, daqui a pouco começa a crescer a igreja. Tem o testemunho da Oeste Paulista. A Oeste Paulista está começando com o projeto das bases, e eles fizeram uma base em uma casa, e perto de um terreno, você já sabe. Você sabe o que é o terreno, né? E fizeram lá um pequeno grupo. Uma pessoa lá do terreno começou a frequentar a base. Daqui a pouco, o pai lá veio participar do pequeno grupo. Aí todo mundo se assustou. Aí tinha uma programação na igreja, convidaram o pai do terreiro para ir no templo da igreja, na festa, e ele foi. Quando terminou o culto, ele chamou o líder da base e disse assim: aconteceu um negócio diferente comigo. Aí o que foi que aconteceu? Ele disse assim: eu já fui em muitas igrejas, mas é a primeira igreja que eu entrei que as entidades ficaram lá fora. Elas não me acompanharam. Eu entrei sozinho, livre, eu mesmo. Por quê? Por quê? Aí eu li, né? Estudando a palavra, dizendo que aqui tem a presença de Deus, eu tenho a presença de Deus, Satanás fica para fora, e tal. Aí ele falou assim: eu quero essa liberdade, eu não quero mais viver o que eu vivo. Eu me senti livre aqui dentro desse templo. Aí ele aceitou Jesus. Amém? Aí sabe o que ele fez? Foi lá no terreiro, quebrou todas as imagens, queimou todos os livros, e agora é um pequeno grupo, uma base lá. Acabou. O maior testemunho, eu falei para o Jean, tem que contar isso na televisão, irmão. Está salvo para a glória de Deus, amém? Glória a Deus. Vocês estão muito sono, mas não glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, irmão. Já pensou uma salvação do homem totalmente oprimido? Quer dizer que os demônios ficaram
não entraram na igreja naquele dia. E ele se sentiu livre e aceitou Jesus. Mas por quê? Porque tinha uma casa, a casa de um crente, fazendo reunião próxima a esse lugar. E se não tivesse essa casa? Se esse crente fosse só para a igreja, talvez Deus daria um jeito de esse cara conhecer Jesus, mas a igreja que diz da promessa estava lá. Amém? Naquele pai. Então nós precisamos entender que a nossa casa é um lugar de salvação. Eu pergunto aqui, tem alguém aqui que tem um pequeno grupo na sua casa, que seja um anfitrião? 1, 2, apenas 2 aqui. 2 irmãos. Então a casa de vocês é uma casa abençoada, irmão. A casa de vocês é uma casa abençoada, irmão. Por quê? Porque na sua casa está acontecendo oração, louvor, porque acontecendo salvação em vidas. Aí o irmão do anfitrião, ele vai convidar quem? Os vizinhos, os amigos, os parentes, os conhecidos dele, para participar desse encontro. E ali, os outros que estão juntos com ele nessa missão na casa dele, farão a mesma coisa. Isso é a base. Não tem segredo, irmão. É só fazer ali, ó. Não é só reunião de comunhão, é reunião discipulada, é reunião de missão. Por exemplo, lá no Baixo Amazonas, a gente vai no sábado. O sábado é dia de missão. De manhã vai para a igreja, escola bíblica, culto divino, descansa, dorme. 4 horas levanta, toma um café e vai convidar as pessoas para participar da reunião. Vai ministrar o estudo bíblico, vai fazer uma visita, convida o irmão para ir junto, o irmão do pequeno grupo. Então sábado é dia de missão. E se alguém disser, terça-feira eu quero um culto na minha casa, o irmão não puder ir, mas tem alguém da base, vai lá fazer um curso bíblico. Então quando a igreja está nesse movimento, a igreja cresce. Por quê? Porque a igreja está trabalhando na missão. Mas quando a igreja ela está conformada, vai passando anos e anos e a gente não consegue crescer, a gente não consegue fazer a obra de Deus crescer. Então nós precisamos ter essa consciência. Então essa aqui é a base. A base tem missão na casa e tem missão nos bairros. Amém? Entenderam? Vamos lá. Vamos para frente. Vamos ler aqui. Só as mulheres. Tem feijão bravo. Só os homens. Você consegue ouvir esse grito? Eduardo Gomes escreveu isso aqui. Está no livro Fundamentos da Oração. Você pode ler isso aí. Fala tudo sobre oração. E ele fala isso aqui, ó. Oração e missão. As nações chamam de mar a mar. Estende um grito emocionante. Venham cristãos e nos ajudem antes que morramos. Ele está dizendo: venha político, venha governo, venha empresário, venha pessoal do agro. É isso que ele está dizendo? O que ele está dizendo? Venham cristãos. Por que cristãos? Por que vocês acham que tem que ser os cristãos? Porque só nós temos a palavra de salvação. Só quem tem a palavra de salvação e libertação é a igreja de Jesus Cristo. Somos nós cristãos.
Então o mundo está gritando por você. Teus vizinhos estão gritando e você não está ouvindo. Teus amigos estão gritando. Como é o seu nome, irmã? Marlene? Marlene. Vem falar de Jesus, Marlene. Será que nós conseguimos ouvir um grito silencioso? Venham, cristãos, eu não quero morrer sem salvação. Venham, cristãos, eu estou morrendo e preciso de salvação. Quem é que tem que atender esse povo? Aqui em Rondonópolis, quem é que tem que atender o povo? Aí, qual é o seu nome? Vamos ouvir. Maria Eduardo diz assim: eu. É você. Lá Cosmópolis, eu. Lá no prédio onde eu estou há 5 meses, a gente, quando sai de lá, o pessoal já sente falta. Fazendo amizade com todo mundo, conversando com todo mundo. Já estamos trabalhando já para atender algumas famílias, porque a responsabilidade é minha. Jesus vai cobrar. Eu te levei para você morar em Cosmópolis, naquele prédio, condomínio Palmeiras. Eu coloquei famílias ali para você ter relacionamento, para você falar do meu amor. Você passava indiferente perto deles, você não conversava com eles. Eu coloquei você lá para ouvir o grito deles, você não ouviu. Vocês entendem? Mas é difícil. É só orar. Orar de madrugada. Orar pelas famílias do teu bairro, da tua rua, teus parentes, teus amigos. Ora e você vai ver o que Deus vai fazer. Estamos juntos, irmãos. Olha só, eu quero que você ouça esse grito. Você consegue ouvir esse grito? Pastor, você consegue ouvir esse grito? Presbítero, diácono, diaconisa, ministério de louvor, vocês conseguem ouvir? Ministério de criança, ministério de jovens, de mulheres, conseguem ouvir? Se nós conseguirmos ouvir esses gritos, irmãos, a gente vai atrás desse povo e eles serão libertos pelo poder do Evangelho, porque Deus deu autoridade para você. Amém? Ele mandou você orar pelo enfermo. Repreender os demônios. O Senhor já te deu autoridade, igreja. Por que esse medo? Se tiver com medo, fala para Jesus: Jesus, eu te amo. E o amor lança fora o medo. Por amor a Jesus você vai falar. Você não vai ofender as pessoas com palavras. Chega lá, já entrar logo no sábado na vida dela, com abstinência na vida dela. Não, entre com Jesus. Amém? Fala de Jesus. Fala da obra de Jesus. Fala da vida de Jesus, do amor de Deus. E depois traz os outros ensinamentos. Mas primeiro é Jesus. Amém? É Jesus quem salva. É Jesus quem salva. E os ensinamentos seguem o batismo, não é isso que diz? Então a gente precisa falar de Jesus. Vamos seguindo para o final. Por que a minha igreja não cresce? Por que a minha igreja não cresce? Há muitas opiniões, há muitas respostas, mas na minha visão, humilde visão, é porque a igreja cruzou os braços. Lá no início não era assim. Missionários e os irmãos cheios do Espírito Santo
eles saíam mesmo da indústria, eles evangelizavam as casas, as pessoas, e a igreja cresceu. Mas agora, nós temos, hoje, podemos dizer que nós somos mais letrados que eles, não é verdade? Temos mais conhecimento teológico do que eles, mas será que nós temos o mesmo poder que eles tinham? A minha avó, Cecília, quando a gente adoecia, tinha um hospital na cidade que tinha médico. Quando a gente adoecia, meu pai mandava chamar minha avó. Ela chegava, muitas vezes acontece comigo, muita febre ali, não sei qual era a coisa. Aí ela chegava, olhava assim, orava na cabeça da gente. Quando ela terminava a oração, dava uma suadeira. Ela dizia assim: vai tomar um banho, você está curado em nome de Jesus. Está curado. Muitas vezes, não só comigo, com meus irmãos, meu pai, os parentes, eu vi isso acontecer. Entendeu? Então, hoje nós temos tudo e parece que nós estamos perdendo a nossa fé. Então nós precisamos exercitar a nossa fé na missão. Amém? Está difícil, Deus. Eu não consigo evangelizar em Rondonópolis, eu não consigo evangelizar na minha cidade, no meu trabalho, Senhor. Mas eu tenho fé que o Senhor vai me ajudar, vai me dar uma oportunidade. Eu vou ler um texto, eu vou decorar esse texto, eu vou ler um curso bíblico, eu vou aprender esse curso bíblico e eu vou ministrar. Não sei para quem, Senhor. Vai me chegar, vai mostrar. E o Senhor mostra. Amém? O Senhor, ele gosta de nos desafiar. Agora, aquele que não quiser fazer nada, não vai fazer nada. Você já sabe que tem a doutrina do galardão, né? A nova doutrina, a doutrina do galardão. Então, tem gente que não vai receber nenhum prêmio extra, né? Meu Deus, vamos lá. O que fazer diante da urgência de pregar o Evangelho? Pode seguir. Não precisamos reinventar a roda, trazer algo novo. O que eu estou falando para vocês é coisa que vocês já sabem, só precisa praticar. Vamos lá. Mas a palavra de Deus diz assim, ó: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Cuide então para que a luz que há em ti não seja trevas. Jesus falou esse texto. Quando você vê o contexto, é meio sem nexo que ele falou isso aqui, mas Jesus falou, tem uma lição. Então Jesus fala aqui, ó, que a forma que nós vemos, as atitudes que nós tomamos aqui na nossa vida. Por exemplo, se você tiver um olho bom para a sua família, se você for uma pessoa positiva para a sua família, embora a dificuldade, você vai passar dificuldade, mas você é feliz com a sua família. Mas há pessoas que só reclamam da sua família. Há pessoas que só reclamam da sua igreja. As pessoas que só reclamam e não tomam uma atitude de ajuda são pessoas que têm os olhos de trevas. E as pessoas que dizem assim: está difícil, mas eu sei que Deus vai me ajudar. Está difícil, mas o Senhor vai abrir uma porta. A esperança para ganhar é os olhos bons. É os olhos de luz. Ele consegue ver luz, mesmo na dificuldade. Mas o de trevas, só vê trevas. É um ensinamento de Jesus. Vamos lá. Vamos mais à frente. Olha só, o pai da fé aqui para a gente caminhando para o final. Vamos ler ali? Vamos ficar de pé para a gente ler aqui, que está chegando ao final? O que Abraão está dizendo aqui? Todo mundo, 1, 2, 3 e... Mas Abraão, ó, e o herdeiro do que possui Eliezer de Damasco. Eu estou falando do Ageu? Não. Abraão, depois Abraão, o pai da...
Ele ainda não estava com os olhos bem iluminados diante da promessa. Ele está aqui, ó, com dúvida e preocupação. Deus deu uma promessa para o pai da fé, mas os olhos dele não estão muito claros e ele está preocupado. Senhor, como, Senhor, tu me darás? Se eu não tenho filho, e tudo que eu possuo vai ficar com um empregado que nem é da minha nação, e Abraão era muito rico. Então Abraão estava duvidoso, estava preocupado, mesmo diante de uma promessa de Deus. Ele acreditou, mas ele ainda questionou Deus. É só você ler o texto lá que você vai ver. Se eu vou deixar minha fortuna para um empregado que não é da minha terra, eu não tenho filho, Senhor, o que você faz de nações? Aí ele está reclamando com Deus dentro da tenda. Aí vamos lá na frente. Aí Deus traz ele de dentro da tenda, leva ele para fora e diz: olha para o céu, conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Amém? Então muitas vezes nós estamos reclamando dentro da nossa igreja, da nossa casa, dentro da nossa tenda. A gente não tem uma visão, mas aí Deus está nos trazendo esse último dia para fora da terra. Ele está nos trazendo para nós olharmos para Rondonópolis. Sai da tua casa, vem aqui, né? Senhor, sai aí do teu quarto, vem aqui que eu quero te mostrar. Olha aí para esses prédios, para essas casas. Há muita gente aí que são irmãos de vocês, que vão ser salvos, e eu quero que vocês vão lá. Olha só o que aconteceu nesse episódio aqui, ó. Vamos seguindo aqui, ó. O rei da Síria, ele pensava lá na cama dele como chegar e prender os israelitas, o rei de Israel. Só que tudo que ele pensava, o Espírito Santo falava para Eliseu. Aí Eliseu falava para o rei de Israel: ó, sai daí desse lugar que o rei da Síria está armando uma emboscada. E o rei de Israel saía. Quando chegar o pessoal lá da Síria, cadê o povo? Aí o rei perturbado diz: tem um traidor entre nós. Quem é que está levando as informações para o rei de Israel? Aí um dos servos disse: não, rei, é o profeta Eliseu. Tudo que o Senhor pensa, ou que o Senhor fala lá no seu quarto, dentro do seu quarto escondido, o Espírito Santo fala para ele. Ele já sabe lá. Como que é esse negócio? Exército, vai buscar esse homem. Prende ele, traz aqui. Eu quero que ele me conte esse negócio. Aí vai o exército, cerca a cidade. Cerca a cidade. Aí o moço de Eliseu, que ajudava ele, chegou lá. Estamos cercados, profeta. Estamos mortos. O exército da Síria cercou a cidade. Veio buscar a gente. Estamos mortos. Eliseu disse: menino, vem aqui. Senhor, abre os olhos desse rapaz. Aí quando ele abre os olhos, o que ele vê? Eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Amém? Muitas vezes nós estamos precisando dessa oração. Nossos olhos estão fechados para a nossa cidade. Nossos olhos estão fechados para a nossa família. A gente só consegue ver dificuldades, a gente só consegue ver o inimigo, a gente só consegue ver coisa contrária. Mas hoje Deus quer abrir os nossos olhos. Amém? Para que nós possamos ver que nós não estamos sozinhos. Nós cantamos um louvor hoje aqui que diz que ninguém pode parar a igreja do Senhor. Amém? Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Ninguém. Por quê? Porque quando nós temos os nossos olhos abertos, a gente consegue ver o exército de Deus ao nosso lado. Aí a gente tem coragem. Coragem para pregar.
convosco. Não foi isso que Jesus falou? Eu estarei com vocês até o fim. Glória a Deus. Abra a porta da sua casa para uma base missionária. Seja um líder de uma base missionária. Seja um auxiliar. Chame as pessoas para participar da reunião na sua casa. Vá até a casa das pessoas falar de Jesus. Abra os teus olhos nessa geração, porque o Senhor nos diz que a missão é urgente. Amém? E nós precisamos cumprir essa missão. Vamos cantar o louvor e depois nós vamos orar. E nessa oração nós vamos pedir para o Senhor: abre os meus olhos, Senhor, para que a minha casa seja um lugar de salvação, para que a tua igreja possa crescer nessa cidade, através da minha casa, da minha vida. Não é através do outro, é da minha. Amém? E assim, se todo mundo tomar essa decisão, muitas vidas serão salvas nessa cidade. Vamos cantar o louvor, depois nós vamos orar. É isso, né, pastor? Já foi despedido para a gente ir.
Senhor, abre os nossos olhos. Amém. Quando o Senhor abriu os olhos de Abraão, quando o Senhor abriu os olhos do moço de Eliseu, eu quero ver a tua glória nessa cidade. Amém? Eu quero ver a tua glória nessa cidade. Pede para ele hoje. Pede para ele hoje. Grandes coisas vão acontecer. Mas tudo depende da tua disposição de servir a Deus. E a tua casa pode ser um ponto de encontro, de salvação para as pessoas desta cidade. Há muita gente como o Júnior que foi convidado para estar hoje. Há muita gente como o Alan lá da pizzaria que estão precisando da igreja para levar Jesus a nós. Há muitas vezes nossos olhos estão fechados. O alcance da nossa visão está no teto. Abraão estava no teto, ele não estava conseguindo ver estrelas. Eu preciso de Deus dizer: vem aqui fora. Vem aqui. Deixa eu te mostrar. Consegue contar? Assim vai ser a tua dependência. Foi isso que eu te prometi e assim vai acontecer. Amém? Então, nós estamos vivendo um momento crucial da missão da igreja na terra. A igreja metida a promessa daqui a 7 anos faz 100 anos. Amém? 100 anos. Irmãos, nesses 7 anos, eu creio que nós podemos dobrar o número de adventistas. Amém? Glória a Deus. Mas isso depende de cada um de nós. No aniversário de 100 anos, vocês estirem aqui, neste lugar, ou em outro lugar, e vocês falarem: Deus, nós dobramos o número de promessistas em Rondonópolis. Amém? Glória a Deus. E você vai dizer: porque eu fui usado por Deus, Deus me tirou da minha tenda, Deus abriu os meus olhos para que eu pudesse ver as suas maravilhas. Aí você vai poder ter outras famílias aqui. Amém? Outras famílias que vão chegar para a igreja. Você não sabe quem é, mas Deus já conhece. Deus as ama. Deus as separou nessa cidade para a salvação. E precisa que você possa ir até ela. São escolhidos de Deus. A palavra nos diz, através do texto de Apocalipse, que diz: sai de lá, povo teu. Segundo os estudiosos dizem que não é para o crente que está lá no meio do mundo que Deus está falando isso. Segundo a exegese do texto, não é o crente que se desviou e que está lá no mundo que Deus está dizendo: sai de lá, povo meu. Não. Segundo os últimos estudos, essa palavra quer dizer que são aqueles que são salvos, que estão lá no mundo. E o Senhor está dizendo: sai de lá. Mas qual é a boca de Deus, a voz de Deus que vai pedir para ele sair de lá? Quem é? Você sabe quem é? Você sabe quem é que vai dizer para eles: sai de lá. Você não é da época, você é dos nossos. Deus te conhece desde que você nasceu. E eu vim trazer aqui uma palavra para a tua vida de salvação. Dessa vez eu vou chorar e dizer: eu esperava por essa palavra. Eu quero conhecer esse Deus, eu quero conhecer esse Jesus. Vamos lá na igreja. Aí você começa a ajudar nessa vida. Oh, irmão, há muita bênção para nós nessa geração. Não acredito que a maior bênção dessa geração é nós vermos a igreja crescer. E nós fazemos parte desse movimento de Deus da igreja adventista da promessa. Louvamos a Deus pela vida do pastor João Augusto da Silveira. Mas nós não podemos ter a mesma atitude que ele. Amém? Você pode ter a mesma atitude que ele. Um dia desses, alguém me disse assim: eu não posso ficar com dúvida no meu coração. Eu preciso que Jesus se revele. Vamos pedir isso. Nós estamos nesses 93 anos da igreja. Nós fazemos parte dessa história. Amém? Um dia nós estaremos lá no céu com Jesus. Veremos como Ele é. Vai ser uma coisa maravilhosa.
Ele vai dar para a gente nossos irmãos, parentes que morreram por ressuscitar. E juntos nós estaremos com o Senhor. Amém, irmãos? Nós aguardamos esse dia. Enquanto esse dia não vem, vamos trabalhar. Trabalhar para o Mestre, servir o Mestre Jesus. Não deixe o pastor trabalhar sozinho. Seja um vendedor de alma. Ajude o seu pastor. A igreja somos nós, queridos. E Deus tem uma grande obra a ser realizada nessa cidade. Eu andei ontem na cidade um pouco e vi o potencial da cidade. E eu pude ver assim que há muita gente com essa salva nessa cidade. Pessoas importantes nessa cidade que estarão junto com vocês na caminhada. Mas vocês precisam pedir para que o Senhor abra os olhos. Abra meus olhos, Senhor. Abra meus olhos. E eu ainda vou pedir as coisas. Você pode orar pelo Senhor, santificar. Vamos fazer salvação. Pode orar. Pode segurar a mão. Pode ir. Senhor, eu quero orar por você. Veja uma pessoa aí para você orar. Vamos lá. Veja uma pessoa aí para orar por você. Se tiver alguém sobrando, segura na mão. Vai morrer atrás. Olha para ele, irmão. Aí, ó. Aí, ó. Maravilha. Graças a Deus. Olha aqui. Maravilha. Glória a Deus. Vamos orar com os olhos nossos olhos. Deus misericordioso. Nós não conseguimos viver sem o Senhor. O Senhor é tudo para nós. Perdoa-nos. Perdoa as nossas omissões, Pai. Mas nós clamamos essa tarde em nome de Jesus. Abra os nossos olhos. Abra os nossos olhos espirituais. Para que nós possamos olhar
atividades, 19 horas. Vou fazer isso com a responsabilidade. E após a programação, nós temos uma agenda. Cada um se identificar com os nossos convidados, porque é uma festa espiritual, mas a intenção é pessoas que vão vir, porque nós já somos da igreja, fazendo parte da comunidade. Então, vamos receber bem, não somos uma igreja receptiva, eu sei que nós somos receptivos, mas eu estou pedindo para que a gente melhore a nossa recepção, atende um bom lugar para ele, para a visita, ser um lugar para ele. Se o espaço aqui for botasse todo de visita, nós ficaríamos para fora. Essa é a intenção, receber bem as pessoas, a hora da janta também. Vamos dar prioridade para os nossos amigos que estão aqui, mas então depois. Bem, conta com a igreja, nós vamos falar, eu fiz em conjunto com as 3 igrejas aqui, né? Vale Atlântico, Tropical, Centro, Irmão da Peca. Então que Deus abençoe. Tudo é para a glória de todos. A finalidade é vidas sendo salvas, no poder da palavra do Senhor, como nós vimos na palestra desta tarde. E tudo isso que nós ouvimos, a gente possa colocar em prática. Então, 4 horas e pouco. Vamos, quem vai ficar aqui pode ficar à vontade. Vamos tomar banho, vamos voltar pelo menos ali 1 hora, mais de antecedência, estar aqui. Porque é bom estar na casa dessa atividade. Que Deus abençoe em nome de Jesus.